Amados irmãos, boa noite. Que o Senhor nos conceda o teu espírito de sabedoria, de revelação. Que o Espírito Eterno possa dar-nos mais graça nessa noite para que possamos ter um pouco mais de comunhão dentro desta palavra que nós temos recebido no longo desses 6 meses. Nós já estamos agora no 5º livro desta série, que é Ministros da Nova Aliança. Graças ao Senhor pelo 5º livro, as promessas de Deus. E nessa noite nós iremos compartilhar uma palavra com um título que o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Aleluia! Graças ao Senhor por essas palavras tão preciosas que nós temos recebido nesses últimos dias. Amados, a palavra revelada é uma palavra que dá direção ao seu povo. E essa palavra revelada que dá direção ao povo de Deus, ela tem fundamento na palavra de Deus. Ou seja, a palavra revelada tem o seu fundamento na palavra de Deus, nas palavras fundamentais. Quando nós recebemos uma revelação da palavra, a primeira coisa que nós temos que fazer é ser como os de Bereia, examinar as Escrituras, ir para os fundamentos, que o Senhor tem passado para nós. Graças ao Senhor, toda a direção que nós temos recebido, ela tem fundamento na palavra santa de Deus. Isso é maravilhoso e encorajador. Graças a Deus por essa oportunidade. Nós, nesses últimos dias, eu quero até compartilhar um pouco, se os irmãos me permitem, antes de entrar nessa mensagem, falar que no sábado passado e domingo, nós ouvimos uma palavra profética maravilhosa, que foi nos falada pelos nossos amados irmãos, Esdras e Pedro Dong. Essas palavras, irmãos, elas são de direção para nós, de encorajamento. Nós vimos ali que o nosso adversário e o adversário de Deus, ele foi exposto ao extremo, e há esperança para nós. Nós não podemos desistir jamais, pelo contrário, precisamos diariamente voltar-nos à palavra, ser iluminado por ela e perceber onde nós temos errado e nos arrepender e ter um novo começo. Graças a Deus por essa esfera tão preciosa e gloriosa que Deus preparou para nós, a vida da igreja. Oh Senhor Jesus, é um lugar aonde Deus tem nos chamado. Inclusive eu quero iniciar essa palavra com esse versículo de João capítulo 4, versículos 23 e 24. Aqui na versão essa nova Bíblia, BKJ, aleluia, fala assim: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em realidade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em realidade. Amados, nós precisamos, essa revelação da King James, nós precisamos apegar-nos à palavra de Deus, que essa palavra possa nos iluminar e que nós possamos perceber quem somos, porque Deus expôs os nossos adversários, os adversários fora a nós, exterior a nós, homens e demônios. Eles estão subjugados pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele já fez toda a obra, tudo está consumado.
Mas hoje o pior adversário é um que está no nosso interior. E nós precisamos perceber isso. Precisamos conhecer os nossos inimigos e conhecer quem nós somos. Conhecendo a nós mesmos, nós conheceremos as nossas fraquezas e nós fecharemos as brechas para que o inimigo não ponha armadilhas e ciladas para que nós caiamos. Porque o adversário, ele é sagaz, é homicida desde o princípio, mas ele já está subjugado. Pelo Espírito eterno, nós já somos mais que vencedores. Oh Senhor Jesus! Agora é muito importante que nós, ao conhecê-los, não damos brecha. Nós não podemos dar brecha para o adversário. E para isso é importante conhecer o nosso adversário e conhecer a nós mesmos. Oh Senhor Jesus! Graças ao Senhor por essas palavras proféticas que vem dar-nos direção, nos colocou nessa maravilhosa vida da igreja, para que nós pudéssemos viver intensamente para Deus. Graças ao Senhor. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Dá-nos a Tua graça nessa noite. Nós realmente precisamos de Ti. O Senhor é maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. Essa semana, graças a Deus, nós desfrutando dessa palavra, nós vimos o primeiro ponto fundamental, embora o título seja O Senhor jurou e não arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Aleluia! Mas quando nós iniciamos essa comunhão, os irmãos mostraram para nós que o livro de João tem uma imensa profundidade e nós precisamos conhecer adequadamente esse livro. Antes, quando um novo convertido chegava ao nosso meio e perguntava: qual livro você acha que eu devo começar lendo da Bíblia? Nós sempre falávamos o livro de João, porque é um livro amável, um livro desfrutável, um livro muito simples. Mas hoje, amados, nós reconhecemos que esse é um livro muito profundo, cheio de riqueza, cheio de revelação, coisas que nós não prescrutávamos, mas graças a Deus o Espírito nos revelou, não é isso? Em 1 Coríntios 2:10 fala assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescrutam, até mesmo as profundezas de Deus. Oh Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Esse livro, ele quer mostrar para nós que o Senhor Jesus quer nos introduzir na glória de Deus. O Senhor quer levar-nos à glória. Isso é maravilhoso. Ele já cumpriu todas as coisas por isso. Eu desfrutei muito alguns versículos nessa semana, porque o desejo do coração de Deus precisa ser o desejo do nosso coração. Se Ele pagou um alto preço para nos introduzir à glória, nós precisamos ser os primeiros a cooperarmos com Ele nesse encargo. Senhor Jesus, quando nós começamos a desfrutar essa palavra, nós vimos aqui a experiência do livro de João, capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. Nós vimos ali que o Senhor Jesus, ele estava despedindo no capítulo 13 dos seus discípulos. Na verdade, esse Deus maravilhoso, ele encarnou, o Verbo se fez carne. Eu não vou entrar nisso, o desejo é de falar, porque lá antes da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito já estavam ali numa comunhão, numa conferência, desfrutando e criando todas as coisas. O Senhor era o arquiteto e edificador. Então eles viram todas as possibilidades e houve a necessidade de Deus se fazer homem. Por isso João capítulo 1 começa: e o Verbo se fez carne e tabernaculou, no versículo 14 do capítulo 1.
ele tabernaculou. No versículo 1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No 14 fala que esse verbo, ele se fez carne, ele viveu como um homem, 33 anos e meio. Amados, desde o primeiro momento que o Senhor entrou nessa terra, desde o ventre, ele foi perseguido, até o último momento da sua vida foi sofrimento e terminou na cruz por amor a nós. E ele já sabia disso. Pelo Espírito Eterno, ele já tinha contemplado todo o seu sofrimento, mas mesmo assim, ele se ofereceu a Deus para nos salvar, para nos libertar. Isso é maravilhoso e muito grandioso. Nós precisamos ganhar mais luz nessa verdade. Então, voltando ali em João 13, o Senhor estava com seus discípulos e ele estava despedindo a última ceia. Então, ele toma uma atitude de exemplo e modelo para os seus discípulos. Eles chegaram em uma casa para a última ceia e ali não havia servos para servi-lo. E ele estava com os 12. Oh, Senhor Jesus! E se os 12 tivessem vivendo nessa esfera espiritual, pelo menos como nós hoje temos essa graça que está habitando em nós, eles poderiam usar um pouco mais o Espírito naquele momento, mas ainda o Verbo era carne, ele não tinha tornado-se o Espírito para estar no interior deles. Então aqueles homens tinham a palavra, tinham o próprio Deus ao lado deles, como nós vimos na experiência de Marta e Maria, né? Eu sei que tu és a ressurreição. Naquele dia, o Senhor falou: eu sou a ressurreição e a vida. Então os discípulos também, porque o Espírito ainda não era. Então naquele momento eles estavam ali naquela mente humana, presa nessas coisas físicas, presa nessas coisas passageiras, e cada um disputando posição. Lembra ali de João, pedindo sua mãe para que fosse colocado à direita de Deus? Os discípulos ainda estavam disputando posição social, quem é o primeiro, quem é o segundo na vida da igreja, né? Qual que é a minha, eu sou melhor do que aquele, quem é melhor, quem é pior. Aí o Mestre, o nosso amado Senhor Jesus, o Deus encarnado, ele tomou uma posição. Imediatamente, se algum daqueles discípulos tivesse um pouco de percepção, saberia que aquele ambiente não teria ninguém para servir o Mestre. Precisava ser o primeiro a se colocar na brecha e falar: Senhor, correr atrás, passar a mão numa bacia, né, numa toalha e vir lavar os pés do Senhor. Mas certamente eles saberiam que ao lavar os pés do Senhor, teria que lavar dos demais discípulos. Quem faria isso? Por acaso Pedro faria? João ou Judas? Oh, Senhor Jesus! Cada um ali preocupado com a sua própria posição. Então, o próprio amado Senhor Jesus toma a toalha e vai lavar os pés dos discípulos como um exemplo, como um modelo para eles. Oh, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Irmãos, eu não posso ficar nesse encargo, eu tenho que avançar, mas é maravilhoso, né? O Senhor como modelo. Nós hoje precisamos nos colocar nas brechas para ser modelo. Mas o ponto impressionante nesse momento foi que o Senhor falou para ele: olha, depois de dar esse exemplo, sentado à mesa, ele falou: um de vocês irão me trair. Havia um ali entre eles que não tinha encargo com o ministério, ele estava totalmente focado na sua própria pessoa, no seu próprio ventre, na sua vontade. Ele era um dos 12, mas ele não era um com o ministério, estava entre eles, mas não era um com o ministério. Senhor Jesus, e o Senhor fala, João pergunta: Senhor, quem será? Quem é esse, né? Você fala: aquele que eu der um bocado de pão, né, molhado. E aí de repente o Senhor dá o pão para Judas e fala para ele: olha, vai, faz o que tem que fazer. E Judas vai vender o Senhor.
Quando isso acontece, agora Deus tinha os chamados e nesse momento ficou os 11 escolhidos para ele revelar o ponto mais elevado da sua economia, do plano eterno de Deus, da salvação completa do homem. E esse livro de João, ele vem mostrar para nós de uma maneira maravilhosa, numa visão macro, que Deus quer nos introduzir na glória por meio de Jesus Cristo. Então o Senhor fala assim em João 14, fala assim: olha, daqui a pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. O versículo 23, ele fala assim: aquele que me ama guardará as minhas palavras, ou praticará as minhas palavras. O meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ó Senhor Jesus. Depois ele fala: olha, eu vou preparar-vos lugar. O Senhor falou que ia preparar um lugar, e muitos até hoje pensam que Deus está nos céus. O Senhor Jesus foi tomado aos céus e foi preparar morada para mim, uma mansão celestial, porque eu sou um servo maravilhoso de Deus, então eu vou ter uma mansão celestial. Irmãos, a Bíblia fala que o Senhor falou assim: eu vou preparar-vos lugar. E depois ele fala: Pai, o meu desejo é que onde eu estou, eles estejam também. E o Senhor Jesus está na glória, Ele está em Cristo, Ele está em Deus, e Ele quer nos introduzir em Deus, para que nós tenhamos pleno desfrute com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Mas não será a quarta pessoa da Trindade, pelo contrário, nós estamos em Cristo. Se você está em Cristo, é uma nova criatura, aleluia, né? Então nós estamos em Cristo, e em Cristo seremos entronizados para dentro do Pai. Ó Senhor Jesus, vou avançar aqui um pouco mais. Eu falei sobre Judas, que ele não era um com ministério. Eu não vou ler, mas em João 12, 4 a 5, há uma manifestação clara de Judas. Ali fala assim, eu vou ler esse ponto. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Ó Senhor Jesus, seria 300 denários. Está vendo como ele se importava e opunha ao ministério do Senhor? Tudo que acontecia para a glória de Deus, ele opunha. Ele era um homem terreno e se preocupava com as coisas dessa terra. Irmãos, o Senhor está nos chamando para sair dessa dimensão, deixar todas essas coisas e voltar para o eterno, voltar o nosso coração para tudo que é eterno. Ó Senhor Jesus, eu preciso avançar. Mas vamos aproveitar essas oportunidades, vamos estar pedindo ao Senhor graça, que nos abençoe, nos ilumine, que nós possamos alcançar esse gozo maravilhoso, porque o Senhor confiou a nós. Na realidade, nós estamos nesse único ministério que começou com o Senhor Jesus. Eu não vou ler, mas eu vou citar Mateus 6, 9 e 10, e depois ele alcançou a igreja por meio dos apóstolos. Pedro era um líder ali na igreja primitiva, e ele continuou levando a cabo esse ministério. Logo depois, o Senhor precisava ampliar e chama Paulo. No caminho de Damasco, o Senhor aparece para ele, e agora, ele entra com o seu próprio ministério. Pelo contrário, Paulo fala assim: olha, quando eu conheci a Cristo, eu refuguei toda a minha vida, eu considerei tudo como perda para ganhar mais da sublimidade do conhecimento de Cristo. E ele continua no mesmo ministério. O ministério de Paulo é o mesmo ministério do Senhor Jesus, e ele foi até o terceiro céu para ganhar revelação, ele foi até o centro da terra para ganhar mais luz, para viver nessa esfera
embora com os pés nessa terra, mas ele já estava em outra dimensão. Essa era a vida de Paulo. Por isso ele abriu mão de todas as coisas para ganhar mais da sublimidade do conhecimento de Cristo. Amados, o Senhor tem nos chamado para abrir mão dessas coisas momentâneas e passageiras. É a nossa vez. Agora o bastão está nas nossas mãos. João depois sai da ilha de Patmos, vai para Éfeso e aplica essas verdades de Paulo. E agora somos nós. Graças ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Ó Senhor Jesus, eu quero ler aqui, Isaías 57, versículo 15. Fala assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cuja o nome é santo, habita no lugar alto e santo, mas habita também com o contrito, o humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aleluia! Então esse Senhor está em nosso espírito para nos dar essa vida maravilhosa, essa vida elevada. Irmãos, 2 Coríntios fala assim, capítulo 4, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos apegar às coisas eternas lá do alto. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Oh Senhor Jesus, o próximo ponto é a verdadeira felicidade. É o que hoje o homem está em busca disso. E o mundo tem oferecido muitos caminhos apresentando uma felicidade, mas eu quero rogar para você, irmãos, não caia na conversa, não caia no curso do mundo, não seja enredado e levado como criança por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens que induzem ao erro. Ó Senhor Jesus, mas vamos apegar a palavra de Deus, santa e eficaz, fidedigna. Vale a pena, amados, abrir mão de tudo por causa deste ministério. Não seja enredado e levado por nenhum vento de doutrina. Não se apegue aos ensinamentos. A felicidade que esse mundo oferece é momentânea, é passageira, é ilusória, não é real. O que é real é o que é eterno. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Oh Senhor Jesus, é por isso que o inimigo fica furioso, irmãos, porque nós vamos no ninho dele, vamos lá, sabe, lá no ninho dele, desfazer os seus arranjos como Davi, arrancar a ovelha da boca do leão, trazendo as verdades. Senhor, cubra-nos com teu precioso sangue, dá-nos a sua luz. Amados, nós não podemos ser iludidos. O mundo tem oferecido uma falsa felicidade, mas a felicidade verdadeira está na palavra de Deus. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Nós não podemos deixar-nos ser induzidos pelo maligno. Outro ponto, por causa do meu tempo, é luta espiritual, lutar contra as forças espirituais do mal. Nós precisamos ser esses que hoje, vivendo a vida da igreja, chamados, escolhidos, separados, não caímos na ilusão e artimanha do mundo, mas nós lutamos com toda a força, e as nossas armas, as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas. Senhor Jesus, toda artimanha maligna que o inimigo põe na mente do homem, ela é desfeita pela pura palavra de Deus. Senhor Jesus, e nós precisamos apegar a essas verdades. Eu quero ler aqui para os irmãos. Senhor Jesus, quando determinou
as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassem o seu ordenamento. Quando assinalou as balizas do alicerces da terra, então eu estava com ele, cooperei em tudo como o seu arquiteto. Jesus estava falando isso. O que nós precisamos perceber, irmãos, com esse versículo e com as oferendas que o mundo hoje traz para nós, essas ofertas, sabe? Na realidade, por mais firme que esteja o homem, é pura vaidade, tá certo? É pura vaidade. Nós estamos num momento de pandemia, esse vírus chegou e os poderosos prostraram diante dele. Eu vi um médico dando um depoimento aqui em Governador Valadares, e ele falava desesperado com alguns que precisavam estar quieto dentro de casa, não saiam. Vocês estão falando que precisa ganhar dinheiro, não pode ficar sem dinheiro, mas chegou um ponto crítico, né? Onde já não tinha mais leito em Valadares. Então ele, clamando, falou assim: olha, o que adianta o dinheiro? Se você pode ter o dinheiro, mas você vai chegar lá na Unimed e não tem leito para você, não tem recurso. Então, não adianta. Então precisam obedecer às autoridades. Ó Senhor Jesus, obedecer, fiquem em casa, só saiam se necessário. Então, irmãos, um pequeno vírus, ele colocou toda a humanidade, o mundo inteiro, uma pandemia, o mundo inteiro prostrado diante dessa situação. Que segurança o homem tem? O que pode o homem? É o que o salmista fala: passa o homem como a sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, ó Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Irmãos, o Senhor é nossa esperança. Deus, Ele está firmado e baseado nos seus propósitos. A sua palavra é viva e eficaz. Tudo passará, mas a palavra permanecerá. Aleluia! Graças ao Senhor por tal palavra que permanecerá. Essa palavra, ela é fiel, é digna de toda honra e glória. Ela vai permanecer, tudo vai permanecer até que o Senhor venha. Não é isso? Então é importante nós ganharmos isso. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassassem o seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto, dia após dia, tendo sido o seu prazer. Jesus estava ali sendo o prazer de Deus, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Essa é a trindade divina. Isso está onde? Provérbios 8, 29, 30 e 31. Senhor Jesus fala assim: regozijando-me com o mundo que Ele criou e me alegrando com seres humanos. Veja bem, o Senhor, tudo que Ele fez na terra foi por meio do Espírito Eterno. Ele já sabia todo o seu sofrimento, que Ele, ao entrar na terra, desde o ventre seria perseguido até o último momento. O prazer dele não é nessa terra. Oh Senhor Jesus, por isso o Senhor fala para nós: olha, se nós morremos com Ele, né, a nossa vida está oculta em Deus, em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós manifestaremos com Ele. Por quê, irmãos? O Senhor estava falando aqui, tendo prazer com seres humanos. Qual prazer esse homem, Deus, teve nessa terra? Desde o ventre ele foi perseguido até o último momento na cruz, onde ele entregou o Pai. Mas ele se ofereceu a Deus
pelo Espírito eterno, porque ele já sabia que Deus o ressuscitaria e ele levaria o homem para a glória. Aleluia! E agora ele terá esse prazer, nós teremos esse prazer eternamente. Deus quer desfrutar isso, ele já desfrutou esse antigozo e ele quer que eu e você também desfrutemos. Jeremias, ó Senhor Jesus, 5:22 fala assim: porventura, vós de fato a mim não temeis? Não tendes por mim amor reverente? Questiona-me o Senhor? Não temeis diante de minha presença? Afinal fui eu que fiz a areia, um limite para o mar, um decreto permanente que ele deve respeitar e jamais ultrapassar. Suas ondas podem quebrar impetuosamente, mas não poderão vencer a praia. Podem rugir assustadoramente, mas não poderão avançá-lo. Oh Senhor Jesus, olha o poder de Deus. Irmãos, ondas têm vindo, muitas ondas sobre as nossas vidas. Onda da pandemia, onda de doenças. Senhor, temores. Não é isso que nós ouvimos? Temores, temores, a luta por fora, a luta por dentro. Oh Senhor Jesus, enfermidade, será que eu passo dessa? Será que o próximo não sou eu? Tantos irmãos têm ido. Oh Senhor Jesus, baixa autoestima, a nossa baixa autoestima. Muitas vezes ficamos aqui, não dá, Deus não vai me usar. Isso não é verdade. O Espírito Eterno já nos colocou lá nos lugares celestiais. Aleluia! Isso é maravilhoso e nisso é que precisamos crer. Senhor Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar algo que eu lembrei nessa semana lendo esses versículos. Uma vez o irmão Dong, o Senhor colocou no coração dele fazer um local de reuniões, aquela concha maravilhosa que nós temos ali na Estância Árvore da Vida. Mas naquela época parecia impossível isso ao homem. A nós, a igreja, tão pequeno, tão insignificantes, num país de terceiro mundo, fazer algo, um auditório maior da América do Sul naquela época, de formato de uma concha, porque tem visão espiritual. Uma concha, de uma ostra, é um lugar onde as pérolas são produzidas. E aquela ostra, como que ela produz uma pérola? Ela está ali se alimentando e de repente cai um grão de areia dentro e começa a arranhar. E ela começa a dispensar uma secreção para cobrir aquele grão de areia, para parar de machucar. É como um grão de areia que cai no olho. A lágrima vem aliviar, mas a ostra dispensa uma secreção e essa secreção vai cobrindo esse grão de areia e depois de muitos anos ela torna uma pérola de inestimável valor. Então o irmão Dong teve o seu coração de fazer um local de reuniões como uma concha, mas a condição era muito pouca, era difícil para nós. Alguns vieram dos Estados Unidos, contemplaram, muito bom, muito grandioso, mas impraticável. Não acreditavam, mas saíram daqui com o coração de levantar a oferta e ofertarem para essa obra maravilhosa, porque eles eram um. Mas ao chegar lá, foram decepcionados, E até mesmo a oferta que haviam prometido, recuaram. E fizeram lá um pequeno empréstimo, porque haviam prometido uma oferta, mas de repente acharam que não ia acontecer alguma coisa, que era alguma obra de homem, recuaram. Oh Senhor Jesus, mas o nosso amado irmão Dong é um modelo para nós, foi um modelo para nós, e deixou um legado para nós. Nós precisamos viver pela fé, não pelas coisas que se veem.
E eu lembro naqueles dias, ele falou, por que eu estou falando isso? Porque esse versículo mostra que não importa essas ondas que tem vindo, por mais brava que seja, né? O versículo fala assim, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mostrando para nós que ela pode vir, né? Assustadoramente, mas não poderão avançá-lo. Quando a onda vem, ela chega na areia, ela se humilha, ela não pode passar, porque Deus assim determinou. E o que é o grão de areia, irmãos? Nós somos como grãos de areias, aparentemente insignificante diante de tanta grandeza, sabe? Como foi falado uma semana anterior, né? É uma covardia para nós, Satanás, né? Deparar diante do homem, mas há um espírito no homem, há uma eternidade dentro de nós, há uma vida superior. Nós estávamos em desvantagem, mas agora há um dínamo no nosso espírito, gerando energia e vida. Tudo que nós quisermos, pela fé, nós podemos trazer à existência. Pela fé. É isso que o Senhor está nos chamando. Não basear nas coisas humanas, ensinamentos humanos, mas pela fé, substantificar, trazer as coisas da eternidade para o que é físico, momentâneo e passageiro, só enquanto nós precisamos, porque muito breve tudo vai consumir. Senhor Jesus, mas nós precisamos usar esse espírito de fé. Então nosso amado irmão falou assim, olha, parece impossível para nós, mas se vocês forem como são os grãos de areia na praia do mar, e cada um trouxer o seu grãozinho de areia, nós edificaremos montes e montes, e louvado seja o Senhor. Todos nós, pela fé, avançamos, ouvindo a palavra profética, e Deus nos deu aquele local maravilhoso que nós hoje, nossos filhos, desfrutam, graças ao Senhor. Irmãos, muitas vezes, nós, diante de Satanás, somos um grãozinho de areia, sentimos como um grão de areia, mas nós precisamos falar para ele, Satanás, eu não estou sozinho, eu estou junto com os irmãos, eu não estou servindo sozinho, eu não estou fazendo a minha própria obra, eu estou aqui sendo um com os irmãos. Não vem não, porque eu tenho pai e eu tenho irmãos. Ó Senhor Jesus! Então nós, amados, precisamos tomar essa palavra, orar, pedir ao Senhor, Senhor, dá-nos oração de autoridade, e Deus nos ouvirá, porque nós somos um no serviço na igreja. Nós somos um com as ofertas, nós somos um com a palavra ministerial, somos um com os irmãos responsáveis, com os obreiros, com os irmãos que estão conduzindo a obra. Tudo que nós somos e temos, nós colocamos o nosso coração nesse único ministério. Aleluia! Por isso Satanás precisa saber quem somos. Então nós devemos orar. Essa batalha espiritual, ela já foi ganha pelo Espírito Eterno. Aleluia! Para finalizar, Senhor Jesus, eu vou falar aqui a revelação do livro de Hebreus, né? Eu só quero ler um versículo aqui, que ele é fundamental para nós. Hebreus capítulo 9, 14, fala assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, 14. Amados, eu quero falar uma coisa. Em João nós vimos a economia macro de Deus, mas aqui em Hebreus o Senhor vem nos mostrar de maneira simples e singular como no nosso viver familiar, como na nossa vida diária, no nosso trabalho ou estudo, ou nas nossas reuniões da igreja, nós servimos em unanimidade. Como nós hoje vivemos essa vida normal da igreja,
que tem todos esses aspectos, né? Eu falei primeiro espiritual, mas nosso lar, trabalho e vida normal da igreja, ó Senhor Jesus, nós precisamos viver com uma consciência pura. A consciência faz parte do coração humano espiritual. O coração humano é mente, vontade, emoção, mais consciência. E a consciência é como um vidro transparente. Se ela estiver limpa, você passa os olhos para o outro lado. Espiritualmente, você passa para o outro lado. Mas se a sua consciência não estiver pura, você não passa. Jesus veio fazer um elo, uma conexão, né? Aquela argola da eternidade, né? O Senhor, Ele veio fazer essa conexão do homem com Deus. Então nós precisamos perceber isso. Deus não pode misturar com o pecado. Deus não pode se envolver com prostituição, com avareza, né? Com arrogância, com nada disso. Deus é amor. Deus é cheio de misericórdia. Então o Senhor, Ele tem cuidado desses aspectos por meio do Espírito Eterno. Hoje esse Espírito está purificando nossa consciência. Se nós formos obedientes, vou voltar nesse ponto aqui, 2 inimigos internos, que é obediência, Senhor Jesus. A desobediência, né? Na verdade, que é inimigo. E a incredulidade foi falado para nós no livro de Hebreus, mostrado de uma maneira maravilhosa no final de semana passada. Ó Senhor Jesus, esses 2 inimigos que é a desobediência e a incredulidade vai roubar o reino de muitos irmãos, que não seja o nosso, porque nós temos ouvido essas verdades e vamos ser obedientes à palavra de Deus. Esse Espírito Eterno está levando-nos a ter uma consciência sensível no nosso viver da igreja, e Ele purificará a nossa consciência. Uma consciência purificada é um coração puro, uma alma que é mente, vontade, emoção, focada em Deus. É isso que é a revelação do livro de Hebreus, certo? Mas para finalizar aqui, fala assim, Jesus, Ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é que entrou os céus, não é isso? O título, o Senhor jurou e não arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então, o capítulo 7 de Hebreus, versículo 15, agora eu só vou ler versículos e eu estou chegando ao final dessa mensagem. Oh Senhor Jesus, muito obrigado pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor e sua graça. Fala assim, Hebreus 7, 15 e 16, acompanhem comigo aí, na King James, fala assim, isso é ainda muito mais evidente, quando a semelhança de Melquisedeque levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnais, Senhor Jesus, segundo poder de vida indissolúvel. Ó Senhor, não sacerdote constituído, não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. A vida que o Senhor Jesus recebeu depois da ressurreição é uma vida indissolúvel, eterna. Aleluia! Agora eu só vou terminar de ler esses versículos, irmãos, e eu quero rogar aos irmãos, a nossa alma nesses dias fica vulnerável, fica ali, né, como um barco que está ali sem destino. Nós precisamos lançar a âncora da nossa alma no Espírito, tirar nossa alma desse viver, né, tá à deriva, sem rumo. Vamos lançar âncora no Espírito, com uma consciência pura, baseado nesses versículos. Eu gostaria de ler, né? Vamos ler a partir do 17 até o 28 e eu termino a minha mensagem. Senhor Jesus, porque sobre ele está escrito,
tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. 18. Assim o mandamento anterior é anulado por causa de sua fragilidade e inutilidade, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior por meio da qual temos pleno acesso a Deus. E não foi sem juramento que esse fato se deu. Outros se fizeram sacerdote sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento, no momento em que Deus declarou: o Senhor jurou e não arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Aleluia. 22. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior. Ele já sabia, ele já tinha tido uma comunhão, tinha uma aliança muito superior com o Pai. E ele nos dá essa aliança também a nós, né? Por isso aqueles sacerdotes têm surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Eram homens mortais. O 14 fala: contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio, ó Senhor Jesus, perene, oh aleluia, concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aleluia! Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartando dos pecadores, exaltado acima dos céus, diferentemente dos outros sumos sacerdotes. Ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seu próprio pecado e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que oferecer a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou este sacrifício uma vez por todas, porque a lei designa sumo sacerdote homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabeleceu por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Aleluia! E o Senhor, sendo Deus, foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. Amados, não temos sofrimento do tempo presente, pois ele não é para se comparar com a glória do porvir. Jesus é o Senhor.